Graça e a paz de Jesus, povo de Deus. Alegria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Enquanto os pais se deslocam para deixar os seus filhos, você já pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 29. Eu estou dando uma pausa na série sequencial expositiva que eu estou fazendo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós não vamos lidar com um texto complexo, difícil e polêmico, um texto mais simples no seu entendimento, mas não por isso menos poderoso. Como diz o próprio apóstolo Paulo, todas as escrituras são úteis para o nosso ensino, admoestação, para o nosso crescimento na graça do Senhor. Então hoje nós voltaremos o nosso olhar ao Antigo Testamento, no Salmo de número 29. Esse é um salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Senhor Deus Pai, que essa palavra encontre morada em nosso coração nessa noite. Que possamos sair daqui mais adoradores do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu começo te perguntando nessa noite, e se você pudesse ouvir a voz de Deus? E se você pudesse ouvir a voz de Deus de uma maneira audível, vocalizada? E se você tivesse essa capacidade, esse talvez privilégio, em situações que eu sei que você já se perguntou na vida: se eu pudesse ouvir a voz de Deus agora muito clara e cristalina para decidir os rumos da minha vida, se eu fico ou se eu mudo de cidade, se eu escolho a pessoa A ou a pessoa B para casar, se eu escolho morar numa casa ou num apartamento, se eu pudesse ouvir a voz de Deus falando claramente o que eu tenho que fazer. Ou então, você já se pegou pensando na voz de Deus, não tão física e sensorial, mas mística e distante, de uma forma etérea, dizendo: se eu tivesse escutado a voz de Deus no verão de 1998, a minha vida seria completamente diferente, pastor. Se eu tivesse escutado Deus falando comigo naquele momento, tudo ia ser diferente na minha vida. E a gente se pega com essa ideia pagã de buscar uma vontade oculta ou secreta de Deus, como se a gente tivesse que pegar ela no ar e ela está andando por aí, a gente captura essa voz de Deus e a gente sabe o que nós devemos fazer com a nossa vida. Muitos de nós ainda pensam na voz de Deus assim, ou com o desejo de que Deus rasgasse os céus para que nós o pudéssemos escutar de uma maneira muito clara, ou uma vontade oculta que há de ser revelada para que a gente trilhe os caminhos da nossa vida. Você se lembra da caixinha de promessas? Faz tempo que eu não vejo uma, mas é uma caixinha cheia de versículos que as pessoas retiravam todos os dias ali para descobrir a voz de Deus. É uma versão do horóscopo, só que gospel e com os versículos bíblicos lá. Pastor, é porque meu signo é de Escorpião, por isso que eu sou impulsivo assim. Como é que é? E nem é brincadeira, viu, Marcelo? Tem gente que chega com signos para nós, como se
houvesse algo secreto a ser desvelado para que a gente soubesse o que fazer com a nossa vida. Essa não é a voz do Senhor da maneira que nós aprendemos nas Escrituras. Não é a maneira pela qual Deus fala conosco, e eu quero te mostrar isso nas Escrituras nessa noite, para que o seu coração seja pastoreado quanto às decisões que você deve tomar, e mais do que isso, como você deve se achegar a Deus, especialmente o cultuando junto aos seus irmãos em culto público. Mas para isso, existe sim algumas ocasiões nas Escrituras em que a voz de Deus se mostrou de uma maneira audível, vocalizada, visível e clara, e você precisa saber disso. Nós sabemos que isso aconteceu algumas vezes no Antigo Testamento, e tem um relato no Novo Testamento em que Deus mostrou a sua voz o tanto quanto o ser humano poderia aguentar, o tanto quanto, sem que o ser humano fosse reduzido a pó, pudesse ser escutado a voz de Deus. Em Êxodo capítulo 3, por exemplo, Deus chama Moisés. Moisés escutou a voz de Deus ali. Teve uma experiência com a voz de Deus. Em Êxodo capítulo 24, Deus torna a chamar Moisés do meio de uma nuvem. Em Deuteronômio capítulo 5, o povo diz ter medo de ouvir a voz de Deus, porque eles temiam não permanecerem vivos se assim procedesse, se assim eles escutassem aquela voz e aquela presença que era demonstrada no Monte Sinai. Em Números capítulo 7, nós somos apresentados à voz que falava por cima do propiciatório. Em Mateus capítulo 3, na transição do Antigo para o Novo Testamento, ainda em João Batista, ele escuta uma voz que vem dos céus dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo na ocasião do batismo de Jesus. E você se pergunta: vai, pastor, então tem voz audível de Deus aí para ser buscada, não tem? Não. Essas são experiências que estão relatadas para nós nas Escrituras, mas não é a maneira pela qual nós conhecemos a Deus e a sua voz. Porque o motivo está bem claro aí nessas próprias experiências, que o próprio Deus teve que restringir a sua voz, mesmo que audível e vocalizada, por causa da nossa finitude, por causa do nosso pecado, da nossa natureza corrompida. E se Deus rasgasse os céus, meus irmãos, e se mostrasse, como muitos de nós já questionamos Ele em algum momento ou outro da nossa caminhada, nós seríamos reduzidos a pó. Não permaneceríamos vivos diante do tamanho da sua santidade, da sua glória, da sua força. Então, ouvir a voz audível de Deus, embora tenha esses relatos nas Escrituras, é uma experiência que pode te levar para a cova, porque nós não somos feitos para suportar tamanha glória aqui, nesse momento. Então, estes são momentos em que o ouvido é testado e que Deus restringe. E assim precisa ser. Mas então, o que nós aprendemos no Salmo de número 29, quanto à voz de Deus? Se você carrega aí uma NAA, talvez uma ARA, você vai ver uma subtitulação chamada Poderosa Voz de Deus. A gente sempre explica para os irmãos que esses subtítulos que aparecem para nós aqui nas Escrituras não são uma parte inspirada, é uma parte organizada pelas sociedades bíblicas mundo afora, para que a gente faça uma leitura melhor do texto com uma temática subtitulada, e isso nos orienta a uma boa leitura. Então, se você estiver carregando a sua Bíblia aí, provavelmente há um título aí dizendo para o Salmo 29, a poderosa voz de Deus. O que aprendemos com essa poderosa voz de Deus? Que tipo de louvor é esse que é apresentado aqui no Salmo e como que ele muda as nossas vidas? Como de fato nós podemos nos achegar a Deus diante dele, tão santo, tão perfeito, tão puro, sem que a gente seja consumido,
sem que a gente entenda de uma maneira errada e uma teologia fraca e rasa de que há uma vontade oculta e secreta que a gente precisa buscar, e a gente faz disso a nossa vida, a nossa devoção, a ponto de tomar as nossas decisões somente se nós vermos, ouvirmos, sentirmos sinais. O Salmo 29 nos ensina a ouvir a voz de Deus. Antes disso, deixa eu desembrulhar esse salmo para os irmãos naquilo que é contextual. Esse é um salmo de Davi. Davi, o rei da nação, o homem que diz a própria Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, era um especialista no cântico. Era um especialista no louvor e na adoração em culto. Davi chegou a designar uma espécie de orquestra, um coro, para acompanhar o transporte da arca até a tenda em Jerusalém. Davi também determinou o canto na hora do sacrifício em culto a Deus. Ele nomeou alguns levitas para ministrarem diante da arca do Senhor e estruturou toda a parte musical no culto, já no templo de Salomão. Então, quando nós pensamos a questão de templo, quando nós pensamos a questão de culto, quando nós pensamos a questão de liturgia, o Antigo Testamento nos ensina que nos achegamos a Deus com um coração que o louva. Então, nós escutamos a sua voz. Esse salmo também se trata de um salmo que nós chamamos de louvor-confronto. O que isso significa, pastor? É um louvor a Deus ao mesmo tempo que confronta as poesias e os cânticos dos cananeus, da região vizinha a Israel, uma nação pagã que tinha os seus adoradores de Baal, que acreditavam que Baal tinha domínio sobre a natureza, sobre os elementos naturais que nós encontramos por aí, e então foram feitas inúmeras poesias adorando o falso deus Baal. E aqui Davi faz questão de compor um confronto, dizendo que o único Deus verdadeiro e que tem domínio sobre todas as coisas e que nós podemos escutar a sua voz sobre esse domínio é o Deus de Israel, é o Deus que nós servimos. Nas mãos de Davi, esse cântico se transforma num cântico de vitória, de celebração, num louvor que foi cantado e cantado e cantado na festa dos tabernáculos, comemorando a mão sustentadora do Senhor que tirou o povo do Egito e que conduziu o povo no êxodo, no deserto. Então esse cântico de vitória é na verdade um louvor poderoso que também nos prepara para cultuar a Deus, nos prepara para o ambiente de culto e também nos prepara para uma vida que é um culto diante de Deus. Há uma expressão que eu gosto bastante, uma expressão latina que diz corandel, a nossa vida diante de Deus, um culto perpétuo. É assim que eu e você devemos viver. Não tem margem para outro tipo de vida a não ser essa vida, uma vida que cultua ao Senhor sempre, em todos os momentos, todos os dias. Mas há um dia especial que nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Este dia de hoje, o dia de domingo, o dia em que há uma outra dimensão da nossa fé, que não é só mais individual, mas também é coletiva, que nós estamos reunidos com o povo de Deus, ouvimos a sua doce voz e o louvamos. E é isso que nós vamos ver no Salmo de número 29. A divisão do texto ela é bastante simples. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, provavelmente há a paragrafação em 3 etapas aí. Versos 1 a 2, a primeira parte, a segunda parte dos versos de 3 a 9 e a terceira parte dos versos de 10 a 11, o verso de número 10 e o verso de número 11. Nós vamos ver etapa por etapa em como esse louvor poderoso nos prepara para o culto e nos prepara para que a nossa vida seja um culto a Deus. Esse é o nosso tema dessa noite, um louvor poderoso que nos prepara para o culto. A primeira parte diz para nós
nesse Salmo de número 29, versos 1 e 2, da convocação para a adoração. O fato de que eu e você somos convocados a cultuar a Deus. E a pergunta que nós devemos fazer diante disso é: o que pensar quando nós vamos ao culto? O que pensar que nós vamos ao culto? Quando nós vamos ao culto? Hoje cedo eu brinquei que se você está aqui nessa noite, meu irmão, falei para o pessoal da manhã, não é porque faltou dinheiro para viajar no feriado de carnaval. É porque Deus te trouxe aqui. É porque você foi convocado para adoração. E existe uma maneira adequada de como nós devemos ir ao culto diante do Senhor. Essa é uma das primeiras instâncias da teologia bíblica do culto. Como nós devemos estar diante de Deus. E nós aprendemos no Antigo Testamento, em vários textos, e os salmos são preciosos nessa hora, de que uma das instâncias é a disposição do nosso coração. Como nós estamos dispostos, o quanto nós estamos dispostos a adorar a Deus quando nós viemos ou nós vamos ao culto, ao domingo. Isso é importante porque você pode trazer de fora muitas bagagens e preocupações. Talvez o domingo, o dia do Senhor, o dia de cultuar com seus irmãos ainda não seja o centro da sua semana. Talvez o centro da sua semana sejam as outras coisas que acontecem aí. Uma reunião importante no trabalho, algo celebrativo que vai acontecer durante a semana. Talvez no próprio domingo a expectativa que você tenha seja outra coisa que não a Deus. Talvez você esteja preocupado enquanto está o placar do jogo e você fica aí acompanhando no celular durante o culto. Talvez você esteja preocupado qual é o restaurante que você vai comer depois daqui. E é isso que está mexendo com a sua cabeça agora. Aquela pizzaria, aquela delícia que te espera depois daqui. O culto é só uma etapa para chegar lá. E quando nós temos esse coração diante de Deus, nós estamos com o coração indisposto para a adoração. Porque diz aí os versos 1 a 2 que nós chegamos a Deus da seguinte maneira: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Nós precisamos ir ao culto já com o coração que cultua. Entendeu? Você precisa chegar no culto disposto a adorar esse Deus que é glorioso, forte e santo. Se o seu coração estiver calibrado, é esse o desejo que vai te nortear durante a semana e no domingo, quando você vem estar junto aos seus irmãos para adoração pública. É isso que tem que estar no seu coração, meu irmão e minha irmã, durante o culto. E muitas coisas vão militar contra. A sua carne vai militar contra. Os seus apetites naturais vão militar contra. Então você precisa treinar e cativar o seu coração, diz o verso 2, na beleza da santidade do Senhor. E aí sim, o seu coração, como uma alma que toma um suplemento espiritual, passa a desejar mais e mais o Senhor. Hoje nós tomamos um suplemento espiritual, a mesa do Senhor, meio de graça, como muito bem nos lembrou o presbítero Lucas em sua oração, de que nós fazemos isso até aquele dia glorioso em que nós faremos juntos a uma grande mesa, reunido todo o povo de Deus de todas as eras. E até lá, quando nós memoramos ou nos lembramos do sacrifício em favor de nós estamos treinando o nosso coração para adoração. Quando tomamos dos alimentos, do pão e do vinho, nós estamos adentrando na história da redenção e sendo lembrados e vivenciando e sendo agraciados por uma graça que é invisível, de que Jesus morreu em nosso favor, Ele é conosco, no seu corpo traspassado e no seu sangue vertido há perdão.
Então nós começamos a entender a beleza da santidade e encontramos no culto leveza e beleza. Um lugar em que nós podemos estar atentos ao Senhor que fala conosco. Não é como se nós saíssemos do nosso tempo cronológico, mas quando nós nos reunimos em culto, nós adentramos no tempo de Deus, em que a história de Deus, do seu povo, a redenção é contada para que você ame mais e mais o Senhor que você serve. Então é assim que você deve ir ao culto, meu irmão e minha irmã, com esse coração que o honra, que o estima, que tem toda a devoção àquele que tem o direito de ser adorado. A adoração verdadeira é dar glória e força a quem é santo, é estimar esse poder. Talvez você se pergunte diante do texto, como assim, pastor? O que é dar força a Deus? Deus já não é forte em si mesmo? Ele já não é o Todo-Poderoso? Então o que seria deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem glória e força? Significa proclamar o poder de Deus e viver na base desse poder. É assim que nós o cultuamos, nos lembrando de um dos seus nomes no Antigo Testamento, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós testemunhamos a sua força, o seu poderio, a sua mão majestosa. E assim nós somos transformados em verdadeiros adoradores. Eu já disse em outras ocasiões, em sala de aula, e alguns irmãos já puderam escutar isso de mim, que a maneira de existir do crente é o culto público. Não tem outra maneira. O que acontece em volta ou à volta do culto é o secundário. O que acontece em culto, quando nós cultuamos a Deus, é o primário para nós. Em culto, nós vamos ver daqui a pouquinho que ouvimos essa voz majestosa do Senhor. E ouvimos através da sua palavra. Respondemos em cântico e adoração. Por isso você não deve negligenciar o culto. Não é um acessório na agenda que você pode vir uma vez, ficar vários domingos sem cultuar, então retornar como se nada tivesse acontecido. Porque é a maneira pela qual eu e você existimos espiritualmente como crentes, somos alimentados, vivemos a comunhão do povo de Deus. O culto é muito importante para nós. O segundo bloco do texto diz da voz que dita tudo. E nós respondemos essa voz em adoração e em louvor. E isso nos dá a dimensão da ordem do culto, da liturgia, de tudo que nós fizemos. Mas veja aí que o texto diz dessa voz de Deus que é majestosa, que troveja, que é indomável, coloca temor nas nações, faz tremer, sustenta a criação. E todos devem se voltar em culto a Deus, o glorificando. É o que diz aí o segundo bloco. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Isso significa, meus irmãos, que a voz de Deus, ela está aí. Dizemos na teologia sobre a revelação geral, a voz de Deus que nós podemos escutar na natureza, na obra criada, nos seus feitos, nas maravilhas das suas mãos. O Salmo 19 nos dá um recorte preciso disso. Ou seja, para você escutar a voz de Deus, num primeiro momento, basta que você esteja acordado. Porque a voz soberana de Deus, ela dita tudo. Ela governa todas as coisas. Ela é soberana não só sobre a sua vida, mas sobre todo o universo. E não há uma partícula que quer que faça o seu desenho e a sua trajetória que esteja fora do domínio e do controle do Senhor. Então a sua voz dá comandos para que a criação seja sustentada. A sua voz, ela é perceptível, mesmo quando tudo é um caos.
Mesmo quando o cenário não é favorável, ainda assim a voz de Deus está dando comando para que um dia surja após o outro, para que o sol nasça e se ponha. É a voz de Deus dando comandos, semelhante à sua voz na criação, quando diz: haja tudo, criando céus e terra e tudo que neles há. É a mesma voz de Deus atuando hoje no universo, comandando todas as coisas. Não tem alguém em disputa com Deus, dando um outro comando de voz. É a voz de Deus sustentando absolutamente tudo. Aqui começa a pacificação do nosso coração, de saber que nada está fugindo do seu controle, não importa a circunstância. Mas existe uma maneira específica de você ouvir a voz de Deus. E a maneira específica, veja só, é através da sua palavra. Através da palavra de Deus nós escutamos especificamente, especialmente a voz de Deus, o seu plano de salvação, a redenção, tudo apontando para Jesus desde o Antigo Testamento, as coisas convergindo em Cristo, para que haja um final da história e o mesmo Cristo seja glorificado. Assim escutamos a sua voz. Nesse sentido, meu irmão e minha irmã, você não precisa de uma voz oculta. Você não precisa capturar algo secreto ou conseguir decifrar algo secreto da parte de Deus. Como muitos ainda insistem em viver uma vida assim. Pastor, seria tão mais fácil se Deus falasse diretamente comigo. E eu busco essas coisas, como se Deus tivesse que falar diretamente as coisas para mim e aí eu pudesse tomar as minhas decisões. Meu irmão, minha irmã, com todo carinho, isso é uma maneira de terceirizar a sua responsabilidade diante da vida. Colocar na conta de um direcionamento secreto de Deus, que ainda precisa ser revelado, qual será a sua tomada de ação, de atitude ou postura. Isso é tirar a sua responsabilidade de vida e colocá-la nas mãos de Deus para que você não tenha responsabilidade sobre essas coisas e possa até mesmo culpá-lo. Porque se algo der errado, não foi culpa sua, você ouviu uma voz secreta, algo que estava por aí e você ouviu da parte de alguém, de algo, de alguma forma, viu um sinal. Não é a maneira ordinária que Deus fala conosco. Deus fala através da Bíblia, nos dando as direções, a ética cristã, os conselhos sábios no meio do povo de Deus. Isso tudo é o ferramental de Deus para nós, dizendo: viva a sua vida com base na minha voz, que é a palavra. Aqui você terá suas orientações que você precisa para fazer as escolhas mais sábias possíveis. E ainda assim você será responsável por elas, mesmo que as coisas deem errado. Então, algumas vezes nós recebemos irmãos e irmãs desesperados: pastor, eu quero casar, mas eu queria que Deus batesse na minha porta com a pessoa, com o fulano ou com a fulana. Como se fosse sabe aqueles embrulhos de carro, quando você vai na concessionária e compra um carro novo e vem embrulhado num laço gigante. Algumas pessoas querem da parte de Deus isso, que venha a bênção num laço gigante para que você não tenha dúvidas que veio dele. Mas não é a maneira como Deus faz. Se você está esperando que bata a sua porta, você vai continuar esperando. Porque Deus é o Deus que te guia e te orienta através da voz dele na palavra, dizendo: faça boas escolhas. Tome a minha palavra como guia. Busque a santidade, busque o meu reino em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque entender que a minha palavra diz sobre adoração e devoção, diz sobre uma vida de obediência. É nesse viver que você vai tomar as suas atitudes, as suas posições. Certa vez, estávamos eu e o pastor Giovanni aconselhando um jovem, e eu acho que ele tomou um susto nesse dia do aconselhamento, porque ele esperava de nós talvez um conselho muito específico. Ele estava em dúvida
sobre uma decisão muito importante para a sua vida, a respeito da sua carreira profissional. E talvez ele esperasse algo muito direcionado, não sei. Fato é que nós sentamos com esse irmão, pegamos um papel e uma caneta e dissemos: liste aí os prós e contras. Porque não tem pecado na sua escolha. Não tem uma questão de imoralidade. Você está entre duas boas escolhas. Você quer ouvir a voz de Deus? Bom, você já está fazendo isso. Você está procurando sabedoria nos seus irmãos, nos seus pastores. E você está procurando investigar o seu próprio coração, se há algum declínio, alguma direção mesquinha. É assim que nós tomamos boas decisões em relação à profissão, carreira, dinheiro. A palavra de Deus nos dá um conjunto de regras, de comportamento, sim, para que a gente tenha uma vida de obediência e a gente entenda que é buscando essa obediência que a gente vai tomar boas decisões. E muitas vezes, entre uma escolha A e B, que não envolve pecado, Deus simplesmente diz: escolha. Escolha. E alguém pode até achar carnal o que eu vou dizer na sequência, mas escolha. E se preciso for, quebre a cara com a sua escolha. Porque é assim que nós vivemos a vida diante de Deus. Nós erramos também, mesmo buscando sabedoria. Não significa que nós estaremos isentos do dia mau, da calamidade, do tropeço, da mudança de coração. Mas significa que a voz de Deus nas Escrituras nos diz: descansa no meu domínio e controle soberano sobre todas as coisas, porque a minha voz é majestosa. Ela troveja, ela está nos elementos. Se você estiver acordado, você verá a minha voz ditando todas as coisas. Então, igreja, meus amados, não se preocupem. Não se preocupem com o dia de amanhã, diz o próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte. Porque Ele está no controle da situação e o domínio está em suas mãos. Então não se preocupe com a inflação, com a subida dos preços. Não se preocupe com as questões geopolíticas que você não tem o mínimo de controle sobre. Aprenda a descansar em Deus, apesar das coisas parecerem piorar em certos níveis. Aprenda que o controle soberano de Deus diz de um descanso naquele que faz até mesmo os governantes tremerem. E se Ele colocou esses governantes lá por algum motivo que nós não sabemos precisamente, cabe a mim e a você descansar no governo de Deus, sobre todas as coisas, sobre a nossa nação, sobre os países, sobre o mundo, sobre o universo. É aqui, mais uma vez, que o nosso coração começa a ser pastoreado, pacificado, entendendo que Deus sustenta a criação. Se Deus dá o comando para que o bezerro salte, faz dar cria às corças, diz aí o verso de número 9, então eu posso descansar nele. Eu posso pacificar o meu coração, sabendo que o Senhor controla a minha vida. O Senhor controla a sua vida. O Senhor controla todos os cenários. E cabe a nós, então, nos voltarmos a Deus de uma maneira humilde, zelosa. Veja que esse segundo bloco diz algo também precioso para nós, que nós não podemos domar a voz de Deus. Nós não domamos a voz de Deus. Ela é forte demais. Ela é poderosa demais. É por isso que o povo teve medo no deserto, porque eles não podiam domar a Deus e tentaram fazer um Deus à sua própria vontade, um bezerro de ouro, pensando que aquele objeto seria algo controlável. De fato é apenas um objeto, mas o Deus verdadeiro e único, Ele não é controlável. A gente não pode forçar Deus aos nossos planos e à nossa vontade. A gente não pode usar do jejum como uma barganha, uma moeda. Pastor, eu vou jejuar, porque se eu jejuar, Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Quem disse? Deus não é obrigado. Ele não é. E você não entendeu o propósito do jejum se você age assim.
O jejum é para que você mortifique a sua carne, para que você seja mais dependente de Deus, para quando você olhar para a palavra dele, os seus sensores espirituais sejam mais aguçados de saber que Deus está falando com você através da palavra dele. Se você quiser ouvir a voz de Deus de uma maneira específica, leia a Bíblia. Ah, pastor, mas eu quero ouvir de uma maneira audível, então leia em voz alta. É assim que Deus age. É assim que Deus age, meus irmãos. Nós não podemos domá-lo. Eu lembro de um filme, é o meu filme favorito da vida. Se chama Na Natureza Selvagem. Eu já falei isso em algumas ocasiões aqui. Mas conta a história de um rapaz que vai se aventurar natureza afora e ele descobre que ele não pode domar a natureza. Ele descobre que a natureza é forte demais para o seu frágil corpo e para a sua frágil existência. E assim somos nós diante de Deus. Se a natureza já faz isso conosco, imagina aquele que controla a natureza. Nós não domamos a voz de Deus. Deus nos tira muitas vezes do nosso conforto. Deus nos confronta. Deus nos tira do status quo, da maneira como nós vivemos, para que sejamos chacoalhados pela sua palavra a ponto de haver transformação. Deus nos chama para a mudança de vida, para o arrependimento. Isso é a sua doce voz dizendo: eu tenho domínio e controle. E não quero fazer isso apenas de uma maneira como governante, mas como seu pai, em amor, em cuidado, em zelo, em aliança. Esse é o convite de Deus para nós em Jesus Cristo. E essa é a última parte do texto. O Senhor é soberano e pacifica o nosso coração. Nos pacifica no culto, nos pacifica quando nós escutamos a sua voz pela palavra de Deus. Os versos finais dizem que Deus governa os dilúvios, como rei o Senhor governa para sempre. Não há lacunas no governo de Deus, não há brechas no governo de Deus, ele continua reinando. Ele reina desde o momento zero, marco zero, e para sempre. E nada foge desse seu governo. Isso significa que mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo na nossa vida, meu irmão e minha irmã, e muitas vezes eu, enquanto pastor, vou ser muito honesto contigo e te dizer, eu não sei especificamente porque você está passando por isso, mas eu sei de uma coisa, eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus nos ama, e eu sei que Deus nos dá paz no pior dia da guerra, porque Ele controla os dilúvios, Ele governa para sempre. Ele é forte e Ele é poderoso. Ele é o tapeceiro do universo. E nada foge das suas emendas. Nenhuma dobrinha sequer. Tudo está debaixo do seu sustento. Ele é o organizador dos eventos da nossa vida. Então, você pode descansar nele. Se você tem alguma petição diante dele, você pode descansar que Ele é capaz de te dar. Eu não estou prometendo que Ele vai te dar, é diferente. Estou te dizendo que Ele é capaz, que Ele tem força, Ele tem poder para mover qualquer circunstância para te dar. E se Ele não te der, também é para o seu bem. Também é para o seu proveito espiritual. Porque por fim, Deus nos sustenta com paz. Essa é a parte messiânica do texto. Há uma promessa de paz aqui. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa o seu povo com paz. E essa paz, ela é muito bem localizada em uma pessoa, em Jesus Cristo. Essa paz nós alcançamos na vida obediente de Jesus e na sua morte de cruz. Essa paz, diz o apóstolo Paulo, que nós encontramos no sacrifício vicário de Cristo, ela excede todo o conhecimento. Ou seja, nem o melhor dos teólogos pode explicar essa paz, porque ela excede o conhecimento. Ela diz de um desfrute, de uma bondade de Deus. E veja só tamanha bondade, o Deus perfeito em glória, que se encarna para viver um estado de humilhação, para viver privações, para viver uma morte de maldição, que era a cruz,
para que nele fossem encerrados os nossos pecados. E o castigo que foi colocado sobre ele é o castigo que nos traz a paz. Essa mesma paz que está sendo prometida aí no texto. Ou seja, meus irmãos, aqui o nosso coração é definitivamente pastoreado, porque nós temos paz em Jesus. Não importa o que está acontecendo aí nos recônditos do seu coração, nos cantos mais escuros, aonde você não está vendo saída, luz, tranquilidade, a sua noite de sono já foi comprometida por alguma coisa, a palavra de Deus está dizendo que a paz em Jesus, há uma promessa poderosa para que você tenha uma vida de desfrute, abundante, completa, centralizada numa vida de louvor e glórias àquele que merece toda a honra e toda a glória. Isso significa que se o seu coração estiver em Jesus, você não precisa alimentar nenhuma outra preocupação. E assim a sua vida vai ser direcionada. Assim você vai poder tomar boas decisões, tendo como norte a palavra de Deus e a sua voz aqui dita, mas sabendo que você não a busca de uma maneira secreta, oculta. Ela está revelada. Basta que você viva a sua vida, o honrando, o amando, o obedecendo. É isso. O cristianismo é tão simples quanto essa última sentença. Não tem nada mais que você precise fazer para merecer isso da parte de Deus. Ele já fez por você. O resto é desfrute, é descanso. Claro que o fazemos em obediência, em amor, em estima. Mas não tem nada da nossa parte para a gente arrancar um pedacinho da salvação e falar, eu mereci essa parte. Mesmo Deus, que governou, que governa mares, dilúvios, tempestades, as muitas águas, é o Deus que traz paz para a sua vida. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela palavra que nos pastoreia. Muito obrigado porque pela palavra escutamos a Tua voz e não precisamos de nada mais. Não precisamos que alguém venha até nós com uma palavra profética, dizendo saber do nosso futuro. Nós não precisamos disso. Precisamos sim ter consciência da nossa responsabilidade em cada ato, cada atitude, cada ação, cada pensamento, mas sabendo que o Senhor é governante, que o Senhor é forte, é poderoso. O Senhor tem o domínio das nossas vidas em Tuas mãos e por isso, Senhor, nos dê a graça de sermos cada vez mais apegados a Ti, o amarmos, o estimarmos de verdade, a ponto de que a nossa consciência fique tranquila em cada ação, cada tomada de decisão, porque o Senhor está conosco, o Senhor é conosco, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Por isso não precisamos temer a vida, não precisamos temer a inflação, não precisamos temer os governos humanos, as guerras, as fomes, as pestilências. Precisamos temer o Senhor. E se vivemos uma vida assim, estaremos colocando a nossa alma bem guardada na preciosidade do Teu Filho amado. Em nome de quem oramos, em nome de Jesus. Amém.